26 segundos de Juan Martínez. O holandês, um dos favoritos nesta volta à França, também conseguiu subir um lugar na geral, colocando-se na 12ª posição, por troca com o espanhol Laudelino Covino. Uma das incógnitas que esta etapa poderia resolver era a luta pelo quinto lugar. O sexto classificado, Luis Herrera, da Colômbia, estava apenas a 11 segundos do francês Eric Boyer, mas as tradicionais dificuldades do colombiano nas provas cronometradas impediram-no de alcançar um lugar nos 5 primeiros. Foi 49º, a quase 4 minutos do primeiro classificado. Eric Boyer, o francês melhor colocado na geral individual, também fez uma má prova, classificando-se na 44ª posição, mas apesar de tudo aumentou a sua vantagem sobre Herrera de 11 para 32 segundos, garantindo praticamente o quinto lugar. Uma fraca consolação para os franceses nesta volta. O colombiano vedeta desta competição, Fábio Parra, também assegurou a sua terceira posição na geral individual, apesar de ter sido 30º no contrarrelógio. De qualquer maneira, apenas perdeu 13 segundos para o seu mais direto opositor, o canadiano Steve Bauer, que já foi líder desta volta à França. Steven Rooks, outra das grandes figuras desta competição, foi também prejudicado pelo calor tórrido que se fez sentir e pelo vento desfavorável que superou na altura em que os primeiros classificados iniciaram a sua prova. O líder do Prémio da Montanha também não se adaptou ao terreno plano do final da etapa e classificou-se na 20ª posição, perdendo 2 minutos e 26 segundos para Pedro Delgado. Aguardava-se com expectativa a prova do camisola amarela, depois da grande pressão dos últimos dias, em que algumas dúvidas se levantaram acerca da sua categoria, depois da acusação de dopado. Afinal, Delgado respondeu com uma prova digna de um campeão, demonstrando que para vencer a Volta à França é necessário ser um ciclista completo, não só bom trepador, mas fundamentalmente bom contrarrelogista. Ao quilómetro 23, Pedro Delgado venceu a contagem de montanha de terceira categoria, com cerca de 35 segundos de vantagem sobre Rooks. E só a forte ventania que se fez sentir no final da etapa pode explicar que Delgado tenha perdido cerca de 41 segundos para o seu compatriota Juan Martínez nos últimos 6 quilómetros. Pedro Delgado mantém assim a camisola amarela, agora que só se falta disputar uma etapa. Na classificação do contrarrelógio desta tarde, o destaque vai também para o segundo lugar do suíço Tony Rominger, um bom relador e excelente contrarrelogista, e para o terceiro do checo Martin Jurka, ciclistas mal colocados na tabela, mas que beneficiaram dos favores do tempo. Na geral individual, Pedro Delgado aumentou a distância em relação aos seus adversários, Steven Rooks, que perdeu mais de 2 minutos e meio, e Fábio Parra, agora quase a 10 minutos. Amanhã disputar-se-á a última e tradicional etapa desta Volta à França, com chegada aos Campos Elíseos em Paris. Uma etapa que normalmente não traz grandes alterações às posições na geral individual e que serve de consagração ao camisola amarela e aos vencedores dos restantes prémios que a organização atribui. Será o final de mais uma Volta à França, que este ano foi marcada por grandes surpresas e também grandes polémicas. As grandes figuras desta volta foram sem dúvida Pedro Delgado, o vencedor da volta na estrada e também nos bastidores. O holandês Steven Rooks foi a grande surpresa, líder da montanha, depois de grandes exibições nos Alpes e nos Pirineus, é o segundo classificado de uma volta que esteve quase para ser sua. Alguns dos grandes favoritos foram surpreendentemente derrotados nos Alpes, como por exemplo o suíço Urs Zimmermann, com uma desastrosa descida no cume da Madeleine. O desastre francês começou exatamente no Dia Nacional da França. Laurent Fignon desistiu antes da etapa rainha do Tour, em Alpe d'Huez. Também nos Alpes desistiram Jean-François Bernard e Charlie Mottet, acabando com as esperanças francesas de uma vitória no Tour. Na montanha impôs-se Pedro Delgado, o ciclista que concentrou sobre si durante 3 semanas as atenções de toda a Espanha e que amanhã em Paris poderá ser o digno sucessor de Bahamontes e de Luís Ocanha no palmarés da Volta à França.